Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Aqui no catecismo, é Parácto, Parácto 85. Ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiada unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Isto foi confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma, certo? E aqui em Parácto, página 43, 94, parágrafo 94, página 46, versículo 116. Não, 113. Olha só que interessante. Eu não creria no evangelho se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Certo? Agora você pega aqui, ó, 94, certo? Você pega 113, você vai aqui em 113, ó como interpreta o catecismo da igreja. Pessoal, segundo, ler a escritura dentro da tradição viva da igreja inteira, consoantes um adígio dos padres. Sagrada Escritura principalius. Aqui aqui eu não entendo. Moma que é. Olha só. A tradução aqui, né? A Sagrada Escritura está escrita, mas no coração da igreja. Olha só. A Sagrada Escritura está escrita no coração da igreja. Por quê? Do coração da igreja? Porque a Sagrada Escritura vem da igreja. Coluna sustentáculo da verdade. Efésios 3, a divina universidade superior será conhecida pela igreja. Então, a Bíblia não é coluna sustentáculo da verdade. É a igreja. A Bíblia é fruto da igreja. Do que nos instrumentos materiais. Com efeito, a igreja leva em sua tradição a memória viva da palavra de Deus. E é o Espírito Santo que lhe dá a interpretação espiritual da Escritura. Certo? Segundo o sentido espiritual do que o Espírito lá, esse Espírito da igreja. Terceiro, estar atento à anagogia da fé. Por anagogia da fé, entende-se a coesão da verdade, verdades da fé entre si no próprio projeto, entre si e no projeto total da revelação. Cara, se você, o catecismo, ó, o cano da igreja foi organizado pela igreja, certo? Ó, 120. Então, meu irmão, nós somos guiados pelo magistério. Vai dizer aqui catecismo 77, 77, certo? 78, 79. A revelação entre a tradição da Sagrada Escritura, ó, parágrafo 80, página 34. Ó. A tradição e a Sagrada Escritura estão entre si internamente unidas e comunicação, pois provinda ambos da mesma fonte divina, foram de certo modo um só todo, e tendo para o mesmo fim, tanto uma como a outra, presente e fecunda na igreja, o mistério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias até o fim dos tempos. Cara, você estuda o catecismo, você vira doutor, cara. Aqui são os documentos da igreja
de acordo com o fruto da igreja, que é a Bíblia. Olha só. Por quê, cara? Tem um magistério, foi confiado a Quefas, a Pedro, Mateus 16, 16 ao 18. Pedro, não foi a carne, eu sei que revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Eu te declaro, sob esta pedra, eu edificarei minha igreja. Que igreja é essa? Que foi edificada sob a Quefa, que é coluna sustentáculo da verdade. Efésios 10, a divina diversidade de sabedoria será conhecida pela igreja. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Então, tem que conhecer a verdade, que é a igreja. É simples entender isso. Igreja de homens vai sair todo desse foco. Toda a visão do magistério vai sair fora. E vai fundar suas próprias doutrinas para perseguir a igreja. Como que Paulo, 2 Coríntios 11, está combatendo aqui os falsos apóstolos. Aqui, ó. Que se envaideceu e se afirma igual a nós, que você vê nessa atualidade hoje em dia. Aqui, ó. Segundo Coríntios 11, 12, ó. Mas o que faço? Continuarei a fazer, para cortar pela raiz todo pretexto, aqueles que procuram algum pretexto, para se envaidecer e se afirmar iguais a nós, ó. Esses tais não são falsos apóstolos. Por que falsos apóstolos? Porque se apartou da magistério. Prega contra o magistério e se passando iguais a nós. Hoje você vê aí, apóstolo Valdomiro Santiago, apóstolo Agenor Duque, bispo Edir Macedo, apóstola Sol, bispa Ingrid Duque, bispa Francilé, que é esposa do Valdomiro Santiago. Então, estão se envaidecendo, se passando igual a nós, sem o fundamento, sem a visão da igreja. Olha só que interessante. O catecismo refuta esses caras. Porque é a doutrina da igreja, mantida a integridade. Ó, Paulo fala aqui, ó, são falsos apóstolos que se envaideceram e se afirmam iguais a nós. E como vamos cortar o mal pela raiz? Pregando a palavra, refutando com a palavra. Porque os falsos apóstolos, eles não têm o fundamento dos apóstolos. Não tem a visão do magistério. Então, a sua pregação é falha. Tem como refutar com a Bíblia e com a visão do magistério. Porque se você prestar atenção aqui, 2 Coríntios 11:4, ó, porque quando aparecer alguém pregando vos outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro espírito. Olha só. Outro evangelho diferente, ó. Porque quando aparecer alguém pregando vos outro Jesus diferente, Martinho Lutero. Em 1700, em 16 séculos de atraso, e lá no século XIX, adventista, fundador, o Ellen White e o Limini, etc., fundou a igreja. Outros fundamentos, outro Jesus diferente. Paulo está falando da profecia atual que está acontecendo hoje aí. Inspiração de quem? De outro espírito. Que prega a palavra, que prega o evangelho. Como Mateus 4, Lucas 4 ali. Satanás pregando Salmo 91 para Cristo. Cristo falou, isso também está escrito. Porque Cristo refutou o falso profeta, que é o Satanás, com a palavra. E nós vamos refutar esses falsos profetas, esses falsos apóstolos, esses doutores que não seguem, segundo Tessalonicenses 3,15, a tradição com a visão do magistério. Olha só que interessante. Estes tais são falsos apóstolos, operários desonestos, que disfarçam apóstolos de Cristo. O que não é de espanto, pois seu próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E o foco é o quê? Segundo Pedro, olha só, desses falsos profetas. Pedro 2:2. Muitos seguirão nas suas desordens. Por que desordens? Porque a Universal prega um Jesus. E a Mundial prega outro Jesus. Ao contrário da Assembleia. Ao contrário da Mundial. Ao contrário da Adventista. Isso é as desordens. Vários Jesus diferentes.
vários caminhos de salvação. Certo? Serão desse modo a causa do caminho da verdade ser caluniado. Movida por cobiça ou 3. Eles vos hão de explorar por palavras cheias de astúcia. Há muito tempo a condenação ameaça e sua ruína não dorme. Segundo Pedro 1, ó. Assim como houve entre os povos falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos doutores, que introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas. Ele, renegando a si mesmo, o Senhor, que resgatou, atrairão sobre si uma ruína repentina. Olha só que interessante. Essas igrejas de homens têm uma maldição, cara. É cada vez surgir mais divisão. Cada vez surgir mais contradição. É diferente do magistério. O magistério, ele prega uma unidade, porque o magistério, ele é guiado e assistido pelo Espírito Santo, que tem um pastoreio universal, que pastoreia as comunidades para manter a integridade do evangelho que foi transmitido aos seus apóstolos. Porque os sacerdotes são os sucessores dos apóstolos, bispos, etc, etc. Como vai dizer o catecismo aqui, ó. Olha só. 77. Para que o evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na igreja. Os apóstolos deixaram como sucessor os bispos, vivo na igreja. Os apóstolos deixaram como sucessor os bispos. A ele transmitido o seu próprio encargo de magistério, como efeito. A pregação apostólica expressa de modo essencial. Nos livros inspirados, deve ser conservado por sucessão contida até a consumação dos tempos. Então, foi confiado, cara. Aqui você pega a tradição apostólica e tradição eclesiástica, 86, ó. Tem todo um respaldo. Interpretação do depositório da fé, ó, 84. A pregação apostólica, 76, ó. Aqui foi oral, depois por escrito, certo? Você vai vendo a base, o documento da igreja que tem que ser mantido, que é de acordo com os apóstolos ensinaram, que é de acordo com os apóstolos pregaram. Por isso que Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, tendo por pedra de ângulo o próprio Cristo. Colossenses 18, Cristo, ele é a cabeça dessa igreja. E a igreja é sua esposa mística. Sua esposa, porque em Efésios 5:25, marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Para o quê? A igreja é santa, sem ruga, sem qualquer defeito, santa e irrepreensível. Coluna, sustentáculo da verdade. Saiu desse sustentáculo, tá fora. Por quê? Os apóstolos, que são as colunas que deram a vida para edificar a esposa em sintonia com o esposo. Que interessante. Muito diferente dessas igrejas de homens. Cada uma defende a sua, como eu mostro nos vídeos aí. E o foco delas é pregar contra, caluniar o caminho da verdade, segundo Pedro 2:2. Por quê? Para tirar o foco do caminho da salvação. Para tirar o foco do caminho da verdade. Para mostrar outras verdades. Mas não é verdade, é uma só verdade. É um só caminho, é uma só esposa, uma só igreja vai ser arrebatada. Aqui ele fundou e edificou sobre o fundamento dos apóstolos. Salve Maria. Sou o missionário São Roberto. Esse é o estudo desses dois carinhos aqui, ó. Para a honra e glória. Nosso estudo. A nossa fé está no sustentáculo da verdade. Saiu fora? É pregação de Rodrigo Silva? Esquece. É Caio Fábio? Esquece. É Reverendo Augusto Nicodemos? Esquece. É Rodrigo Mocelin? Esquece. É Rodrigo Silva? Esquece. Porque eles se apartaram da igreja, da esposa do Senhor. Tá fora. E a Bíblia diz, a Escritura diz, a divina diversidade da sabedoria será conhecido pela igreja. Vamos ver a Bíblia protestante aqui? Se é isso mesmo? Cadê a Bíblia protestante?
Vamos ver se é isso mesmo. Protestante. João Ferreira de Almeida, primeira edição. É antiguinha, então. Efésios. Três. 10. Olha só. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade nos céus. Tá meio diferente, mas dá para se entender também, ó. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, ó, seja conhecida dos principados e potestade no céu. Vamos ver outra tradução aqui. Protestante, que é Bíblia e Harpa Pentecostal. João Ferreira de Almeida também. Essa aqui, vamos ver, Efésios. (3:10). Para que agora, pela igreja, a multiforme, ó, pela igreja, a multiforme, que eu quis dizer, a sabedoria. Sabedoria, ó, multiforme, a sabedoria de Deus seja conhecido dos principados e potestade no céu. Quer dizer o quê? A potestades e os principados, que são o reino de Deus, o mundo celeste, a verdade espiritual, será conhecida. Aí você tem essas duas protestantes, essas duas Bíblias protestantes. Olha só. Então, não tem como correr, cara. Até na Bíblia protestante mostra que a divina diversidade será conhecida pela igreja. Pela igreja. Certo? Agora você pega uma aqui, uma Jerusalém. Muito interessante também essa Bíblia. Olha só, vamos aqui em Efésios. Que achei. Efésios 3:10. Olha só que interessante que é a Jerusalém. Para dar agora a conhecer os principados e as autoridades nas reuniões celestes por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Colossenses 18, Cristo é a cabeça da igreja. Cristo, ele é o próprio Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, esquece, cara. Saiu fora da igreja, saiu fora da visão do magistério, você pode ser salvo. Sim, pode ser salvo. Mas aquele que não ouve a igreja é um pagão, um publicano. Mateus 18:17. Então, a verdade está na igreja, que é a coluna sustentáculo da verdade. Salve Maria, sou missionário Céu Roberto.